Você se sente culpada? Você é má por não conseguir aceitar o seu filho exatamente como ele veio? Você não tem coragem de dizer o que você sente para as pessoas. E eu sei, porque eu passei exatamente pelo mesmo. Eu tive o Gabriel aos 37 anos, meu primeiro filho. Era um filho idealizado, um filho muito idealizado. Um filho que faria maravilhas, que seria meu mini adulto, meu companheirinho. E aos 2 anos, eis que Gabriel nada de fala, nada de compreensão. Ele não compreendia o mundo e eu não entendia o que acontecia com meu filho. Eu acreditava que ele tivesse uma severa deficiência intelectual, talvez, uma surdez, talvez. E eu virava madrugadas no computador. Eu não sabia sobre o autismo. Eu não sabia o que era o autismo. E aquela dor tomou conta de mim. Tomou conta de mim de uma forma que eu não conseguia conversar com as pessoas sem chorar. O choro vinha, mesmo que eu tentasse me controlar, né? E muitas vezes eu falava sobre isso, falava sobre ele, falava buscando alguém. Eu era nova ainda na cidade onde eu moro, eu não morava nessa cidade, eu morava em outra, eu não conhecia nenhum médico, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém que pudesse me ajudar, que pudesse me mostrar um sentido para um menino que aparentemente era uma criança normal e que não se desenvolvia. Ele, aos 2 anos, balbuciava como um bebê de 10 meses. Olha esse vídeo aqui. Era desse jeito. E naquilo a minha angústia crescia. Eu comprava um brinquedo de montar pro Gabriel, eu comprei um relógio de montar. Ele tirava as peças do relógio. E aí o amigo de 2 anos veio aqui em casa e eu vi o amigo montando as peças no relógio. E aí eu falei pro meu marido, tá vendo a diferença? E o meu marido não aceitava, gente. A verdade é essa. Meu marido falava que eu estava colocando defeito no meu filho. O meu marido, ele não me apoiou em momento algum na descoberta do diagnóstico do Gabriel. Eu me lembro, assim, de rodar a cidade. Na época, há alguns anos atrás, não tinha tanta informação de autismo como tem hoje, né? A gente vê hoje, os Instagrams estão, assim, informando muito, mostrando muito. E há poucos anos atrás isso não existia, não tinha. Então, eu buscava autismo, eu não conseguia encontrar crianças como meu filho, eu não conseguia encontrar crianças que, enquanto recém-nascida, tiveram o comportamento do meu filho, de não mamar no peito e, ao mesmo tempo, de não mamar na mamadeira. Licença, mamãe. Você viu o palito de churrasco? Filho, a gente vai comprar o palito de churrasco, tá? E a gente vai fazer a sua roda gigante. A mamãe tá gravando um vídeo, tá bom? Isso é ele hoje aos 7 anos. Aos 7 anos, esse milagre aconteceu. Com licença, mamãe, você viu o palito de churrasco? Gente, então, assim, hoje eu acho graça, né? Mas o meu nível de sofrimento foi absurdo. Eu fui no inferno e voltei. E meus pensamentos eram os piores que existiam. Eu desejava partir desse mundo junto com meu filho, para vocês terem uma ideia. Eram desejos dessa magnitude. E hoje, eu como influenciadora no Instagram, eu me conecto com muitas outras mães atípicas e muitas me trazem essa mesma dor e me trazem com uma culpa muito grande, porque isso traz uma culpa muito grande. Como assim eu não sou capaz de amar o meu filho exatamente como ele é? E eu sempre digo para elas, acolha a sua dor, acolha a sua dor, se respeite. Respeite o seu momento. Chora, 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 chora. Você idealizou um filho que viria sem comorbidade alguma, um filho que se desenvolveria plenamente. Muitas vezes você idealiza que ele se desenvolveria à frente dos outros e você vê que o seu filho não é compatível com essa sociedade, com esse mundo onde a gente está. A gente tem um filho neuroatípico. Então chora, chora, coloca pra fora toda a sua dor, toda a sua indignação. Peça a Deus muita força, que essa dor ela vai ser curada. Você pode ter certeza de que a sua dor ela vai ser curada, de que você vai ressignificar. Mas aí que tá, qual que é o processo pra gente ressignificar o luto do filho atípico? Olha só como é que eu estava, gente, na época do luto filho atípico. Tá aqui, ó, a minha fotinha.
E o que que eu fiz? Eu comecei a voltar pra mim mesma. Eu falei, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu vou enlouquecer, e aí eu não vou conseguir cuidar do meu filho, eu não vou conseguir saber o que ele tem, eu não vou conseguir cuidar de mais nada. Então, antes do diagnóstico, porque o diagnóstico do Gabriel veio muito tarde, veio com 3 anos e meio, e com 2 anos eu já tinha certeza que ele tinha que ser diagnosticado por alguma coisa. Eu não sabia o que era autismo, mas eu sabia que alguma coisa meu filho tinha e que ninguém diagnosticava. Então, eu comecei a cuidar de mim. Eu fiz uma dieta onde eu perdi 40 quilos. Sim, perdi 40 quilos. E aí meu corpo ficou assim, cheio de pelanca, né? Meu peito ia na cintura, minha barriga ia lá embaixo. E com a graça de Deus, na época eu pude fazer uma cirurgia plástica de reconstrução do meu corpo. Né? Nesse ponto eu tenho que agradecer porque eu sempre tive o apoio do meu marido, que sabia o quanto isso era importante para mim. Né? E fiz a reconstrução do meu corpo, que ficou assim. E então eu comecei a ficar feliz comigo, a olhar pra mim, a ficar feliz comigo, a ir pra academia, e aí comecei a comprar roupas, a me cuidar, mas o mais importante, a cuidar da minha psique. Eu comecei o tratamento psiquiátrico, e meu tratamento psiquiátrico foi a base para que eu pudesse começar a buscar conteúdos. Eu não tive um terapeuta, mas eu assisti uma série de vídeos do Marlon Reikdal, que era o Vai Pra Dentro. Então eu assistia o Vai Pra Dentro, todos os dias ele fazia ao vivo, e aí eu pegava, refletia sobre mim, sobre o meu bem-estar. Só que naquela época, gente, eu não conseguia ficar com o Gabriel. Eu não conseguia, eu tinha pavor de ficar com o meu filho. E então o meu marido ia para casa da minha sogra, era pandemia, tava todo mundo trabalhando remoto, né? Meu marido ia trabalhar na casa da minha sogra e levava o Gabriel. E minha sogra ficava com o Gabriel, e eu ficava com o Gabriel um período da manhã e um período da noite. Eu não conseguia, eu não tinha condições de conviver com meu filho naquela época. Me fazia muito mal, porque meu filho parecia uma planta, porque eu não conseguia ter interação nenhuma com ele. Nenhuma. Tipo, não adiantava falar, Gabriel, calça o chinelo. Ele não sabia o que era chinelo. Se eu chamasse Gabriel, ele não me olhava. Ele era verdadeiramente uma planta, né? E hoje o Gabriel é isso que tá aqui. Hoje ele é um menino que, assim, é incrível. É o maior companheiro do mundo. Ele se desenvolveu horrores. E se você quer que eu conte do desenvolvimento dele também, deixa aqui, sabe, nos comentários que eu falo como que ele se desenvolveu, como que foi esse processo. Mas o que eu afirmo pra vocês, em primeiro lugar, quem teve que se curar fui eu mesma. E foi duro, assim, porque eu não admitia, sabe, que Gabriel era autista. Esse período entre os 2 anos dele até os 3 anos e meio, quando realmente veio o diagnóstico, foi a minha fase mais complicada com o meu filho. Foi uma fase, assim, que eu acho que eu perdi muito do desenvolvimento que ele estava tendo. Eu estava muito focada em cuidar de mim, em ficar bem, e ao mesmo tempo buscando todos os tratamentos para ele, porque já com 2 anos eu saí igual desesperada atrás de uma profissional que pudesse me ajudar. Eu encontrei uma psicóloga especializada em autismo que ia na minha casa. Depois ele passou para as terapias da Unimed. Então, assim, meu filho estava recebendo tratamento, estava recebendo o meu amor, estava recebendo o meu cuidado, mas era como se eu não conseguisse olhar para aquela criança como ela era. Né? É como se dentro de mim existisse, durante todo esse período, uma amargura, um pouquinho de revolta. E assim foi. Com 3 anos e meio, meu filho entrou na escola onde ele está agora. Quando ele tinha essa idade, mais ou menos, um pouquinho mais, eu engravidei da Luna. E aí eu fiquei muito feliz com aquela gestação me traria o filho idealizado. E aquilo me ajudou muito, gente, me ajudou muito. A gestação, acho que foi assim, era uma renovação, um sopro de esperança. Agora sim, eu vou ser mãe daquela criança que vai jogar futebol, ou que vai dançar balé, ou que vai falar aos 2 anos como se fosse um mini adulto e tal. Criei todas as expectativas novamente na minha cabeça e comecei a falar com o Gabriel com mais tranquilidade. E aí eu me vi, assim, curada, de certa forma, do luto idealizado, no dia que numa festa de aniversário eu contei para as mães da sala que o Gabriel era autista.
E nessa mesma festa de aniversário, que foi a primeira que o Gabriel teve da escola, eu pude ver ele brincando, consentido com os amigos. Então ali assim, aquilo me encheu de esperança. Pela primeira vez, o Gabriel fazia brincadeiras com sentido, tipo de jogar aquele brinquedo assim do imã. Ele jogava para um amigo, o amigo jogava de volta para ele e aquilo me deixou extasiada. Então, eu contei pras mães, né? Gabriel é autista e não contava pra ninguém na minha família, tá? Escondia de todo mundo, porque eu falava assim, eu vou curar ele desse autismo. Eu buscava o Alisson Water, eu fiz um exame genético de 18 mil reais no meu filho, contra a vontade do meu marido. E Alisson Water também, se vocês não sabem quem é, pesquisem as pesquisas dele sobre minicérebro, sobre a neuroplasticidade. O Alisson Water, ele tá trabalhando para conseguir, tipo assim, minimizar os danos do autismo, para conseguir usar a neuroplasticidade, para que o autismo deixe de existir, né, pelo menos em casos severos. Enfim, gente, eu não sou cientista, procure, vale a pena. E aí, eu fiquei assim, vou ficar de boca calada pro resto do mundo, conto só pra quem tá à minha volta que o meu filho é autista. Então foi assim, contava só pra quem tava à minha volta que meu filho é autista, minha família de fora não falava absolutamente nada, ó, boca fechada, porque ele está evoluindo, essas características vão passar, eu não vou estigmatizar meu filho como autista. E assim foi, passei minha gestação, tive minha filhinha nasceu com síndrome de Down. Aí pronto, gente, foi pacote completo. Foi Deus falando assim, você não quer aceitar? Você não quer aceitar um autista? Então, vou te dar uma deficiência invisível agora. Agora você vai ter que falar para as pessoas, não vai ter como esconder, né? É visível, tá no rostinho dela que ela é Down. Não é uma deficiência invisível. Então, eu senti nessa hora um chamado muito forte de Deus para que eu falasse sobre a maternidade atípica, para que eu contasse dessas dores, para que eu contasse dos meus filhos. E assim foi. Porque quando a Luna nasceu, ela ficou 13 dias entre a vida e a morte. E naqueles 13 dias eu evoluí 13 anos, gente. Naqueles 13 dias eu ressignifiquei tudo. Naqueles 13 dias eu só pedia para que a Luna viesse para mim bem. Eu só pedia, eu ia assim, eu não sabia em que condições ela viria para mim. Eu não sabia, mas eu queria ela de qualquer jeito, com qualquer deficiência que fosse, em qualquer condição que fosse. Eu pedia a Deus, entrega minha filha viva. E aí, nesse momento, eu me senti um idiota, sabe? Desculpa, gente, ninguém aqui é idiota, tá? Tô falando assim de forma geral, né? Eu me senti assim, eu tenho meu filho vivo, meu filho carinhoso, meu filho que tem bom coração. E eu tô aqui ainda sem contar para as pessoas, ainda sem aceitar meu filho exatamente como ele é. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E aí eu fui naquele processo de ressignificação com Luna, com Gabriel. Chorei pela síndrome de Down, não tanto quanto pelo autismo. Mas consegui, e de alguma forma eu criei um Instagram pra Luna, fui mostrando minha bebezinha, síndrome de Down, isso e aquilo, vou transformar a Luna numa modelo Down e tal. Gabriel não falava nada ainda. Um belo dia, eu fui no meu perfil e coloquei assim, sobre a maternidade atípica. Botei uma foto minha com os 2 filhos, é esse post aqui. Botei uma foto minha com os 2 filhos e contei tudo sobre o Gabriel e tudo sobre a Luna. Falei que o Gabriel era autista pela primeira vez. Gente, o post explodiu. Era um post carrossel que me fez ganhar mais de 6 mil seguidores na época. O post carrossel fez uma desconhecida ganhar mais de 6 mil seguidores. E foi dali que começou. Gente, as pessoas querem, as pessoas estão angustiadas por isso. E aí eu fiz parte 2, parte 3, parte 4. E aí comecei a falava de desfraude, falava de muitos conteúdos legais. Esse é o meu Instagram, me sigam lá, porque vocês vão gostar, tem muita coisa. E umas coisas polêmicas também do dia a dia, tipo assim, crise, sabe? Não é tudo bonitinho não, é a vida como ela é. Para que outras mães vejam, se sintam representadas, saibam que elas não estão sozinhas. Então, depois que eu mostrei pro mundo, acabou. Aí surgiu em mim assim, Deus, o Senhor fez de mim uma mãe atípica, não por quê, mas para quê, né? Para quê?
para que todas as outras que vierem depois de mim sintam algum consolo ao ouvir as minhas palavras. E foi assim, gente, foi essa jornada difícil, cheia de percalços, cheia de luto, de dor, de sofrimento, mas que no fim me trouxe até aqui, me trouxe até vocês, me fez ser melhor, me fez ser maior como ser humano. E hoje, de forma alguma, eu trocaria a minha maternidade atípica por uma maternidade típica, sem conflitos, sem problemas. É isso que me eleva, essa é a minha missão. Mas eu passei pelo Vale das Sombras. Se você hoje está no Vale das Sombras e respeita, cuida de você, cuida da sua psique, um bom psiquiatra, bons conteúdos no YouTube de transformação pessoal. E você vai conseguir, eu tenho certeza. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se quer mais conteúdos como esse, curte, compartilha e me segue.